Então vamos lá. Bem, pessoal, muito boa noite. Eu quero dizer para vocês que é um prazer imenso estar aqui estreando. É preciso que eu faça esse registro. É a primeira vez que eu estou participando de um experimento dessa natureza. Eu já venho adquirindo uma certa experiência em sala de aula, já enfrentei auditórios relativamente grandes, salas de aulas várias em vários estados da federação, mas confesso que essa experiência agora aqui é única. A Tânia está me iniciando nesse cybermundo. Quero até te agradecer, Tânia. Fantástico isso aí, viu? E a gente vai tratar hoje sobre o tema do direito disciplinar. Tema extremamente demandado. Vocês estão vendo aí uma série de editais de concursos públicos em que a massa de servidores públicos do país está aumentando e essa massa de servidores que está ocupando os espaços públicos, né, os postos de trabalho no serviço público, eles precisam ser submetidos a um controle disciplinar. Esse controle disciplinar ele é feito justamente por essa seara do direito administrativo, que é a seara do direito disciplinar, que nós vamos estudar hoje à noite. Extremamente demandado, o serviço público tem crescido muito nos últimos anos, e esse crescimento ele tem que ser acompanhado por essa informação do controle. Sem contar que na própria seleção intelectual desses concursos, você já tem que enfrentar o tema, porque nos concursos, sobretudo os concursos federais, você tem lá a temática abordada pela Lei 8.112, que, por sinal, é de 11 de dezembro, que é o dia que eu nasci, dia e mês que eu nasci, só não foi em 90, infelizmente, mas é uma temática que a gente precisa ter uma certa familiaridade, porque senão a gente vai esbarrar. E você pode perder a sua colocação no concurso, que eventualmente você esteja submetendo, por desconhecimento da temática do direito disciplinar, que você vai encontrar lá na parte do direito administrativo, você vai encontrar as questões que tratam de direito disciplinar. Hoje à noite, nós vamos entrar num misto. Tem algumas novidades para mim aqui. As novidades para mim são com relação à temática na sua abordagem para os concursos. Né? Eu tive que fazer umas adaptações para poder tratar esse tema com vocês, porque normalmente os encontros que eu tenho tido com os meus alunos por todo o Brasil, eles são encontros em que eu trato com profissionais que já operam na área do direito disciplinar. São corregedores, são advogados que trabalham nas comissões que exercem a defesa dos servidores públicos em comissões de processo disciplinar. Então, a minha abordagem normalmente tem sido uma abordagem sobre o aspecto prático. São abordagens que se colocam em cima do conteúdo da lei ou dos conteúdos constitucionais que, de certa forma, mitigam a temática legal. Mas, no concurso, a gente não pode entrar nessa seara. É uma aventura muito perigosa, porque os concursos eles cobram a literalidade da norma. Então, se a norma atual está dizendo determinada coisa e você, eventualmente, encontrar essa temática na lei, você não precisa extrair qual é a sua crítica sobre aquele conteúdo legal. Você simplesmente vai ter que reproduzir o que está naquela lei. Porque se você fizer diferente disso, você está fadado ao insucesso, porque a lei não está, a prova intelectual objetiva não está aguardando a sua interpretação. Ela está aguardando o que você conhece daquele conteúdo legal. O que é que você conhece daquela sistemática que é conhecida massivamente pelo país através da publicidade das leis, tá? Então, se eventualmente eu perceber que estou invadindo aqui a seara da aplicação prática, eu vou tentar estabelecer um freio para que a gente volte ao conteúdo legal tão somente e vocês tenham realmente o sucesso nos concursos. Porque depois que você estiver lá no serviço público, aí a gente volta para um novo encontro, aí eu talvez aborde com outros ingredientes o conteúdo que a gente vai falar hoje, tá bom? Tá bom, tia Tânia? Tá bom assim para continuar? Tá ótimo, professor. Podemos iniciar aí. É isso mesmo? Então, o pessoal que está com material de apoio, tem aí uma sequência, e eu, para não ficar diferente de vocês, eu vou usar a sequência de vocês aqui. Vou ficar com ela na mão, até para não me perder, porque senão eu vou ficar mudando a sequência, porque isso aqui tem uma lógica para a gente compreender, tem uma progressão para a gente compreender, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai abordar na noite de hoje vai ser exatamente são os princípios reitores do processo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, ele, como todo direito, ele precisa das suas bases.
ele precisa das suas fontes, ele tem que ter os seus princípios reitores. Ele nasce dentro de um cenário, mas esse cenário ele está carente desse balizamento através desses princípios que regem o processo administrativo disciplinar. Tá? Então, nós vamos começar pelo princípio da legalidade, que nem podia ser outro. Porque no direito administrativo nós sabemos que nós temos limitadores, e esses limitadores, eles começam já com uma forte imposição, que é a imposição da legalidade. O que é a legalidade para o direito administrativo? Ora, a legalidade do direito administrativo, ela nada mais é do que uma parede de contenção. Ela, sabendo o ordenamento, sabendo o legislador, sabendo o povo, a democracia brasileira, que a administração poderia transigir em determinados temas, o que é que se pensou lá no passado? Bom, vamos pautar essa atividade da administração pelo princípio da legalidade. Os estudiosos do direito administrativo, eles não sabem bem se a legalidade veio para estabelecer parâmetros de atuação do direito administrativo ou se ela veio para legitimar o poder estatal. Então, a despeito desse contexto histórico, de quem chegou primeiro, se a legalidade para legitimar a atuação do direito administrativo ou se a legalidade como um conteúdo democrático para frear os possíveis abusos administrativos, chegou. De certo que a legalidade está presente e o texto normativo brasileiro estabelece que a legalidade é exatamente esse parâmetro que a gente precisa para traçar as normas, para traçar as ações administrativas, tá? A Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Geral, a Lei Federal, tá? Ela tem, no seu artigo 69, uma citação interessante. Eu vou fazer aqui, vou baixar um pouco a vista e fazer a leitura, porque se tem uma coisa que eu não me habituei foi fazer decorar, vamos dizer assim, memorizar a lei. Eu acho que a lei está presente ali para os operadores buscarem, que não é o caso do concurseiro, porque ele não vai ter esse material para pesquisar na hora. Mas eu, particularmente, me reservo o direito de fazer essas leituras, porque eu tenho desenvolvido mais a intenção de entrar no conteúdo jurídico, nos contornos jurídicos daquela norma, do que propriamente conhecer o seu texto e dizer de cor. Tá? Então, vocês me permitem isso aí. O artigo 69 da Lei 9784, de 1999, ele diz assim: os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria. Então, veja bem, você tem a lei do processo administrativo, a lei geral do processo administrativo. Mas quando você trata da temática disciplinar, do processo administrativo disciplinar, a própria lei do processo administrativo, ela faz essa ressalva: reger-se-á por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei, a lei do processo administrativo. Então, o que é que ela fez de imediato aqui? Ela jogou a responsabilidade para a lei específica. E qual é a lei específica que rege a atuação do servidor público, as suas responsabilidades, as implicações decorrentes da não observância dessas responsabilidades? É a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Tá? Diz também aqui a Lei 9784, no seu artigo 2º, que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, olha só, a gente repetindo o princípio da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Só que no seu parágrafo único, ele diz assim: nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação conforme a lei, remetendo novamente ao princípio da legalidade, e o direito. Quando ele diz a lei e o direito, ele te colocou numa situação em que você não deve, na operação da lei, na operação aos corregedores, e aí eu estou falando agora para os corregedores, para os advogados que militam nessa área, porque o nosso público que está nos assistindo agora é um público heterogêneo. Nós temos aqui, eu já vi alguém aqui na timeline que não é concurseiro, é um advogado que atua nessa área, eu vi militares, eu já vi professores da área de direito administrativo também, da área do direito constitucional. Então, a gente tem que compreender que esse mandamento presente na Lei 9784, que diz que a atuação conforme a lei e o direito, ela coloca um leque muito grande, que é o conteúdo principiológico, o conteúdo da Constituição Federal, para que você faça a adequação mais oportuna, mais
mais viável para a aplicação da lei, tá? Isso aí já é uma semente de uma teoria que está surgindo e está ganhando força a cada dia, que é a da juridicidade contra a legem no processo administrativo. É você poder, em sede administrativa, fazer um que se chama no direito, no judiciário, de controle difuso, tá? Controle difuso do tema que está sendo abordado, tá bom? Então, a legalidade é essa parede de contenção para a atuação do operador do direito disciplinar na atividade administrativa. Outro princípio que não pode faltar, o conteúdo desse princípio, em momento algum, no direito administrativo, aliás, ele não pode faltar em momento algum da vida da gente. Em nenhum momento da nossa vida ele pode faltar, que é o princípio da moralidade. Tem um cidadão muito conhecido nosso, que eu gosto muito de uma citação dele, que eu até coloquei aqui no material, vocês que estão acompanhando no material, quem não pegou ainda, vai lá no link, você vai encontrar material de apoio. Quando você clica material de apoio, aí você encontra lá exatamente esse documento que está aqui na minha mão, que é exatamente o meu roteiro em que eu estou acrescentando esses comentários. Diz o saudoso Eli Lopes Meireles: a moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta interna, segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação, que é o bem comum. Então, não se concebe, em hipótese alguma, uma atividade administrativa que não seja pautada no princípio da moralidade. A moralidade é o freio que se estabelece nas práticas do cidadão, nas práticas do administrador, nas práticas dos operadores do direito como um todo, nas práticas da instituição que vai operacionalizar o concurso que você vai participar, né? Na sua conduta em sala para fazer essa prova. Todas essas condutas, elas têm que ser pautadas na moralidade. A moralidade é como se fosse uma luz que ilumina essa atividade administrativa, e ela não pode ser colocada de lado em hipótese alguma. Esse princípio da moralidade, tá bom? A Constituição Federal, no seu artigo 37, ela estabeleceu aqueles 5 princípios da administração que vocês bem conhecem aqui, os professores de Direito Administrativo. Minha amiga Patrícia Carla, lá do Rio Grande do Norte, ela gosta muito dessa mnemônica, porque ela tem muito jeito com os alunos. Eu acho isso muito interessante, que os alunos recebem aquela orientação da Patrícia com uma sonoridade, tem uma musicalidade na fala dela, e eu acho isso muito interessante. Então, são aqueles princípios da administração pública presentes no artigo 37, que são mnemonicamente lembrados pelos professores de Direito Administrativo, que é o famoso LIMPE, que agora ganhou um E por conta do princípio da eficiência. Antes esse E não existia, mas o E chegou depois da emenda constitucional, tá? Então, vamos lá. Eu já falei da legalidade, então vamos falar da impessoalidade. A impessoalidade, ela tem dois aspectos para serem entendidos. A impessoalidade, ela tanto está no administrador que pratica o ato, porque se ele pratica o ato em decorrência de uma função pública que ele exerce, em quem está praticando o ato, na verdade, não está personalizando esse ato. Quem está praticando isso é um indivíduo que detém aquela função pública. Então, é como se a gente dissesse que quem pratica o ato é a função pública. Como a função pública ela não tem animosidade, ela precisa de um ser humano nisso aí. E o ser humano é que pratica isso. Então, existe a impessoalidade na origem, que é exatamente aquele que pratica o ato administrativo. E a impessoalidade no destinatário, porque os atos praticados pela administração, eles têm que ter destinatário comum em todas as hipóteses. Mesmo que o ato administrativo seja um ato praticado para uma única pessoa, esse ato tem que ter sido praticado em condições idênticas a que ele seria praticado se fosse para uma outra situação, ressalvadas aquelas particularidades de cada caso. Porque a igualdade, a isonomia, ela não é atendida quando você trata todos de forma linear. O tratamento linear, pelo contrário, ele provoca desigualdade. Você tem que tratar de forma desigual os desiguais para que o resultado seja a igualdade. Você veja nos editais de concurso público. O edital de concurso público tem um aspecto que algumas das meninas não vão concordar com o que eu vou dizer, mas é quase que necessário, né? Você vê que nos editais de concurso público você tem alguns concursos, sobretudo os concursos para militares, tem lá uma bateria de testes físicos
que é diferenciada dos testes físicos para o homem e para a mulher. Para o homem, exigem-se alguns determinados desafios. Para a mulher, exigem-se outros desafios que nem sempre são idênticos aos desafios dos homens. Quer dizer, você diz, mas Juarez, aí o que acontece? Está sendo tratado diferente, os homens e as mulheres. Exatamente, esse tratamento desigual que é dado no edital, nessas condições de esforço físico, ele atende a preceitos de natureza biológica que, nessa desigualdade que é apresentada no edital, vai exatamente proporcionar uma igualdade no resultado. Lá no final, os homens e as mulheres estariam concorrendo em pé de igualdade. Se você estabelecesse um mesmo esforço físico para todos, isso não daria um resultado isonômico lá no final, tá? Isso para a gente ver a questão da isonomia, da equidade, tá? A publicidade trata-se da ampla divulgação dos atos administrativos. O que é que diz o artigo 5º no seu inciso 60, na Constituição Federal? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigir. Isso é um fundamento que a gente vê muito presente no processo administrativo disciplinar. Quando o processo administrativo disciplinar, como ele tem uma carga de administrativismo muito grande, tem uma carga tem muitos ingredientes que têm a ver com as peculiaridades da própria administração pública. Então, o processo administrativo disciplinar, ele goza de uma certa reserva. Então, o processo disciplinar, ele não tem a publicidade plena, é uma publicidade mitigada. Só quem pode ter acesso aos autos de um processo administrativo disciplinar são aqueles que integram a relação processual. Quem é que integra a relação processual no processo administrativo disciplinar? É uma relação tridimensional em que o Estado aparece em dois momentos. O Estado aparece como o Estado julgador, o Estado aparece como o Estado administração, que no caso é o ofendido, e o administrado, que é o servidor eventualmente implicado nesse processo. Aí você diz assim, Juarez, me diga uma coisa, e o indivíduo que faz a comunicação, aquele que traz a notícia do problema à administração, que cobra da administração o resultado, ele não integra a relação processual? Não, ele não integra a relação processual. Esse cidadão, esse indivíduo que leva essa notícia, ele figura nessa relação processual como um colaborador. Porque nós vamos entender que existe um princípio da oficialidade da administração, que uma vez a administração conhecendo daquele problema, ela trata daquilo em sede processual e busca a liberação pela via processual do exercício do seu poder punitivo. Mas a busca desse poder punitivo pela administração faz com que aquele cidadão que trouxe a notícia, ele figure apenas como um colaborador. É possível até que ele traga a notícia e não colabore mais. Mesmo que ele não colabore mais, a administração, pelo princípio da oficialidade, ela tem que dar sequência a essa investigação administrativa, porque, na verdade, o ofendido foi ela própria. A administração foi que foi ofendida. Tá? A administração como representante de uma coletividade. A administração como guardiã, naquele momento, de um interesse coletivo. Então, é preciso que se compreenda que o princípio da oficialidade faz com que a administração percorra o caminho independente da colaboração. A colaboração, ela será muito bem-vinda, porque se ela não existir, nós vamos ter uma fragilidade nesse processo, e essa fragilidade do processo poderá resultar num desperdício processual inócuo, esvaziado, e que não vai realmente produzir a regularidade funcional. Porque o direito disciplinar, é bom que a gente lembre disso, o direito disciplinar, ele tem uma objetividade. Tudo que a gente vai fazer tem uma objetividade. A minha objetividade aqui é trocar experiências com vocês e a gente tentar equacionar, aparar algumas arestas de alguma temática que eventualmente não tenha sido discutida em outras oportunidades, numa aula de direito administrativo, que tem um leque enorme de coisas para serem tratadas, e o direito disciplinar fica ali numa condição bem acanhada, tá? Então, é preciso que a gente veja isso aí. O princípio da eficiência é o neófito dos princípios, tá? Traduz a exigência dos resultados produzidos a partir de um engajamento da administração na prática daquele ato. Ser eficiente não quer dizer ser eficaz. A eficiência é o desdobramento da administração para cumprir o seu papel
No processo administrativo disciplinar, a administração tem que ser eficiente. Ela tem que dar celeridade processual, ela tem que atender aos reclames dos administrados, dos interesses maiores que estão ali tutelados. Mas ela não tem compromisso no processo administrativo, sobretudo a comissão processante, que está conduzindo aquele processo, ela não tem compromisso com a eficácia qual é o resultado daquilo ali. Ela buscando a eficiência, a eficácia já vai estar nas mãos de um outro protagonista, que é a autoridade que determinou a deflagração daquele processo. Então, eficiência não deve ser confundida com eficácia. Eficiência é você desdobrar-se, é você atender bem naquele guichê, é você chegar numa repartição e encontrar os servidores trabalhando, os servidores dedicados àquele trabalho, procurando produzir aquele trabalho de uma forma vocacionada. Isso é eficiência. Se o resultado é positivo ou não, isso aí é uma outra coisa que deve ser tratada. Não é eficiência, é eficácia. Tá? A finalidade, todos os atos da administração devem buscar o bem comum e a coletividade. Eu coloquei essa finalidade também como um recheio aqui para a gente tratar, que é para a gente não esquecer que os atos têm esse destinatário comum. Se a gente esquecer esse aspecto do destinatário comum, é como se nós estivéssemos esvaziando todo o conteúdo administrativo, porque ele não tem um destinatário comum, e ele tem que ter um destinatário comum, tá?